A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 7 e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos o próprio Deus ordenando Noé entrar na arca juntamente com a família dele. A proteção de Deus para com Noé não era uma proteção individual, mas era uma proteção de toda a família. Deus iria guardar não somente a Noé do dilúvio que aconteceria, mas Deus iria guardar toda a casa dele. Você já entendeu? Que Deus não somente está guardando você, Deus está guardando a sua casa. Por amor de ti, Deus está guardando os teus. Declare comigo: Deus está guardando não somente a mim, mas está guardando a minha casa. Deus não está guardando somente a mim, mas está guardando a minha casa. Você vai observar, irmãos, que Deus, ele diz que Noé foi justo diante de Deus. E porque Noé foi justo, a casa dele recebeu o livramento. Você tem noção de quantos livramentos acontecem por amor de ti na vida de pessoas que você ama? Muitas vezes, irmãos, apresentamos pessoas em oração, mas não temos a dimensão do que está acontecendo no reino espiritual, dos livramentos que estão acontecendo na vida de pessoas que nós amamos por conta da nossa oração. Noé, irmãos, ele andava com justiça diante do Senhor. Ele andava com retidão. Quando nós, irmãos, buscamos andar com retidão diante do Senhor, até os nossos filhos, esposo, família recebem o livramento. Deus deu uma ordem para que Noé ele construísse uma arca. Noé foi obediente em cada detalhe. Quando Deus mandar você parar de fazer as coisas que você estiver fazendo para orar, pois pare. Quando Deus mandar você jejuar, jejue. Quando Deus mandar você fazer uma campanha, faça. Não queira entender o que Deus está falando. Muitas vezes Deus nos manda construir arcas espirituais e a gente não entende. E pensamos: mas Senhor, tá tudo bem, pra que fazer jejum agora? Senhor, tá tudo bem porque eu tenho que parar de lavar os pratos, eu não posso terminar não, pra depois orar? Só que tem que ser no momento em que Deus fala, porque Deus sabe, irmãos. Deus conhece o amanhã, nós estamos presos no momento, no agora. Mas o Senhor conhece o nosso ribião da candarasto amanhã. E Ele sabe muito bem o que está preparado daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, quando Deus deu a ordem para Noé, para que ele viesse a tomar este posicionamento de construir uma arca, automaticamente, meu irmão e minha irmã, ele obedeceu. Não tinha sinal de chuva. Você está pensando o que tinha sinal de dilúvio? Não tinha, não. As pessoas que olhavam para Noé achavam que ele era louco, com certeza. Mas Noé não estava nem aí para o que pensavam. Ele estava obedecendo a ordem de Deus e isso resultaria no livramento não somente da vida dele, mas de toda a casa dele. Se alguém lhe chamar de fanática, de fanático, deixe falar. Busque mesmo ao Senhor, porque isso está resultando no livramento não somente teu, mas de toda a tua casa. Declare comigo: o meu Deus está guardando não somente a mim, mas está guardando tudo o que me pertence. O meu Deus não está guardando somente a mim, mas está guardando tudo o que me pertence. Deus deu as instruções a Noé. Muitas vezes Deus nos dá instruções. E Ele diz assim, faça uma oração na madrugada. Pare o que você está fazendo agora e vá clamar. Faça um jejum de tantos dias. Não queira entender. Eu sei que às vezes, irmãos, a gente fica sem compreender porque olhamos para o momento, né? E pensamos assim: mas Senhor, tá tudo bem aqui.
Não tem nada acontecendo, mas Deus, ele sabe o que vai acontecer. Então o dilúvio estava às portas de acontecer. Deus já havia determinado a destruição, irmãos. A destruição de todos os seres viventes, com exceção de Noé, da casa dele e dos animais que estavam na arca. A arca era uma proteção. Você não tem noção do quanto a sua oração tem sido uma arca para pessoas. Você não tem noção do quanto o seu jejum tem sido uma arca para pessoas, uma arca de livramento. Quando nós vemos a arca, irmãos, sendo construída, muitas vezes nós não temos a dimensão do que estava sendo feito ali. Era algo muito extraordinário para um grande livramento. Noé quis entender? Não, porque quem anda por fé não busca entender, mas obedece. Ele obedeceu e quando a arca estava pronta, observe bem. A arca foi para quem, irmãos? Foi para Noé. A arca não foi para Deus, não. Porque às vezes a gente pensa que está jejuando para Deus. Ah, porque Deus está mandando, eu tenho que fazer como se fosse uma obrigação. E como se fosse algo que a gente não queria fazer, irmãos, nós não podemos fazer isso não, porque o jejum, a oração que nós fazemos é para o nosso benefício. Deus não depende do nosso jejum para nada, ele continua sendo Deus se eu jejuar ou não. Ele continua sendo Deus se eu orar ou não. Quem precisa sou eu, então a arca era proteção para quem? Para Noé e para a casa dele. Deus continuaria sendo Deus lá no céu. Deus continuaria sendo Deus e não seria atingido por nada. Se Noé fizesse ou não, a arca para Deus, meu irmão e minha irmã, seria indiferente. Então o posicionamento que eu tomo e que você toma é para nossa vida. E nós temos que jejuar com gratidão, dizendo obrigada, Senhor, porque o Senhor me despertou para jejuar por esse negócio, por este filho, por esta causa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me despertou para orar, para livramento, porque a oração é benefício para mim, para os meus, não é para o Senhor não, porque o Senhor não depende da minha oração. Tem gente que acha que Deus depende dele e dela, mas Deus não depende de Senhor ninguém. Nós é quem dependemos dele. A nossa total dependência é do Todo-Poderoso, é do nosso Deus. Nós dependemos dele. Aqui nós vamos ver de maneira muito clara, irmãos, que Noé obedece e Deus diz assim, ó, entra na arca. Ou seja, você preparou a arca, você se esforçou, você me obedeceu. Agora chegou o tempo de você entender o porquê a arca foi construída. Porque tem horas que Deus vai mandar a gente construir arca. Deus vai mandar a gente orar, vai mandar a gente jejuar, fazer propósito, fazer campanha. E a gente não vai entender o porquê. Mas depois nós compreendemos quando o dilúvio acontece. Ah, Senhor, lá fora está acontecendo um dilúvio, mas a minha casa não está sendo atingida porque eu me preparei de candará Surabaia antes. Olha, irmãos, como é bom a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha como é maravilhoso nós nos prepararmos antes de acontecer, porque tem gente que quer esperar as coisas acontecerem para jejuar. Tem gente que quer esperar as coisas acontecerem para orar. Tem gente que quer esperar as coisas acontecerem para se posicionar. Só que aqui nós aprendemos com Noé, que não espera as coisas acontecerem para depois fazer algo. Nós fazemos antes de acontecer. Porque se Noé esperasse o dilúvio cair, não era tempo de construir a arca. Você entende? Se você não faz a sua parte agora porque você não está entendendo o que Deus está mandando, depois não vai dar tempo de construir a arca, não vai dar tempo de ter livramento. E você vai chorar e vai dizer, por que eu não construí antes? Então, antes que o choro venha, antes que o lamento venha, antes que o luto venha, antes que a apostasia venha, é melhor nos posicionarmos como Deus está mandando, mesmo que a gente não entenda. O resultado chegou na casa de Noé. Declare comigo, vai ter resultados na minha casa, positivos, porque eu vou obedecer a Deus. Vai ter resultados na minha casa positivos, porque eu vou obedecer a Deus. Eu quero enfatizar isso. Noé era justo. E por causa dele, a casa dele recebeu livramento. Aí você diz, o meu filho ainda não serve a Deus. O meu esposo não serve a Deus ainda. A minha esposa não serve a Deus ainda. E Deus está dizendo para você hoje, por causa de um justo, eu posso livrar toda a casa dele. Porque tem casa de pessoas sendo cercada aqui pelo Senhor. Deus está protegendo não somente você, mas está protegendo os seus.
Entra na arca porque a arca já está pronta, você obedeceu e agora vai colher o resultado. O Senhor deixou bem claro: você e toda a sua casa. Não é somente você, Noé, que vai entrar na arca, mas é você e os teus. Eu quero salvar não somente você, mas eu quero salvar a sua família. Por quê? Porque você resolveu se posicionar. Você resolveu fazer a sua parte. Por isso, eu, o Senhor, honrarei a sua fé. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O próprio Deus estava dizendo para Noé: eu reconheço. Você entende, irmãos, que Deus sabe quem é justo? Que Deus sabe quem anda com retidão. Deus sabe quem não anda se misturando, quem não anda fazendo as coisas erradas. Muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, quando vem a síndrome de Asaf sobre nós, né? Será, meu Deus amado, que vale a pena eu continuar andando com retidão, sendo que fulano é perverso, ciclana é ruim, age dessa forma impiamente, mas a vida deles parece que prospera e a minha não prospera. E Deus está dizendo: eu conheço quem é justo, continua na tua retidão. Por quê? Porque pode estar difícil agora, mas daqui a pouco você vai ver que vale a pena continuar guardando a integridade. Tem muita gente injusta que vai perecer. Tem muita gente injusta que vai juntamente com o dilúvio, que vai juntamente com as tristezas que vai assolar a terra, com os problemas e as adversidades, mas você e a sua casa vai se manter de pé. Por quê, irmã? Porque Deus viu o seu coração, a sua retidão. Hoje Deus diz para você: não deixe de fazer o que você está fazendo. Não deixe de ser justa. Não deixe de andar buscando ao Senhor como você tem buscado, ser justo, íntegro, temente ao Senhor por causa das circunstâncias, ou por pensar que não vale a pena, porque sim, meu irmão e minha irmã, vale a pena. Vale a pena guardarmos a integridade para com Deus. Vale a pena, irmãos, investirmos em uma arca que nós não sabemos o resultado, mas se Ele mandou, Ele sabe o que está para acontecer. Vale a pena investir em uma vida de oração que eu não entendo porquê nem para quê, mas eu não tenho que entender, eu só tenho que obedecer. Porque a colheita chega, irmãos. Quando o dilúvio chegou, Noé e a casa dele estavam guardados, protegidos pelo próprio Deus. Quando muitas coisas acontecerem, que muitas pessoas forem pegas de surpresa, você e a sua casa estará protegida. Você e a sua casa estará guardada. E você vai dizer: Deus, obrigada porque eu ouvi a tua voz. Quando muitos estavam lá festejando, parecendo que a vida deles estava maravilhosamente bem, eu estava me esforçando, eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava pagando preço. E hoje muitos os que estavam festejando estão sendo destruídos e a minha casa continua de pé. Porque foi isso que aconteceu no tempo de Noé, irmãos. As pessoas que estavam ali vivendo as suas vidas como se nada fosse acontecer foram destruídas pelo dilúvio. Mas Noé, que estava se esforçando enquanto muitos estavam se alegrando, viu o resultado dos esforços dele. Quando você se esforça na presença do Senhor, você colhe. Declare comigo: eu creio que haverá colheita dos meus esforços na presença do Senhor. Eu creio que haverá colheita dos meus esforços na presença do Senhor. Versículo de número 11 e 12 vai nos dizer assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Enquanto estava acontecendo um dilúvio, irmãos, fora da arca, enquanto estava havendo um forte dilúvio lá fora, a Bíblia vai nos dizer que Noé estava com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com as suas noras dentro da arca protegidos. Por quê, irmã? Porque Noé foi obediente, porque Noé plantou para colher.
Quando você planta, quem colhe não é somente você não, meu irmão. Quem colhe não é somente você não, minha irmã, é aqueles que te cercam. Deus guarda seus filhos, Deus guarda sua nora, seu genro. É isso mesmo, sua esposa, seu esposo. Deus guarda você e os teus daquilo que está para vir ao mundo. Continue guardando pessoas em oração. Continue fazendo arca diante do Senhor para proteção de Candarasturabaya. Porque as arcas espirituais que você tem feito vão surtir efeitos. Muitas vezes você olha e pensa que é loucura da tua cabeça, tanto propósito, tanta oração, e Deus está dizendo: não, minha filha, não, meu filho, você está construindo a arca, porque eu, o Senhor, conheço muito bem o que está para vir sobre a terra, e eu tenho livramento para aqueles que ouvem a minha voz e obedecem. Ande com integridade, com justiça, com retidão diante do Senhor, porque Deus vai fazer você entender aquilo que você não compreende agora. Quando Noé entra na arca e ele começa a ver tudo sendo destruído por água, ele lembra: eu obedeci, graças a Deus porque eu obedeci. Imagine, irmãos, Noé pensando na arca: obrigada, Deus, por não ter me deixado desistir. Tinha dias que Noé com certeza, irmão, se sentia cansado. Tinha dias que Noé com certeza sentia vontade de parar, porque nós somos seres humanos e nós sabemos que esses dias chegam. Mas Noé mesmo assim continuou. Mesmo que você esteja cansado, pensando em parar, a ordem de Deus para você hoje é: continue. Porque haverá livramento não somente para você, mas haverá também para todos aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu zelo para conosco, Deus. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que trabalha ao nosso favor e faz o impossível acontecer. Da mesma forma, meu Pai, que o Senhor esteve aqui com Noé, o Senhor também está com teu filho, está com a tua filha para proteger, para guardar, para livrar de todo e qualquer mal. Ah, Senhor, quantas vezes nós pensamos que a nossa oração tem sido em vão, a nossa busca, mas aqui nós conseguimos contemplar, Pai, que nada que nós fazemos na tua presença é em vão, mas tudo o que nós fazemos, xaramandacandarasto, na tua presença há um resultado. Noé colheu os resultados juntamente com a casa dele, porque ele ouviu a tua voz e obedeceu, porque ele fez conforme o que o Senhor ordenou e a arca serviu para livramento. Ah, Senhor, muitas vezes não temos, meu Deus amado, a dimensão de quantos livramentos são liberados através da nossa oração, da nossa obediência, dos jejuns, daquilo que a gente faz diante do Senhor, porque é para o nosso benefício. O que Noé estava fazendo, Senhor, era para benefício dele e da casa dele. O que os teus filhos têm feito, Pai, é para benefício deles e da casa deles, Pai. E eu tenho certeza que o livramento virá para todos aqueles que nos cercam, não somente para nós. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera
prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Deus, ele esteve com Noé, ele está contigo. O livramento foi grande, irmãos, porque grande foi a destruição sobre a terra. Muitas vezes não temos a dimensão do tamanho do livramento que Deus ele traz, não somente para nós, mas para aqueles também que nos cercam. Seus filhos estão recebendo livramento através de você. Seu esposo está recebendo livramento através de você, sua esposa, seu pai, sua mãe. Seja alguém que constrói uma arca, não somente para você, mas também para aqueles que te cercam. Porque quando nós andamos com integridade, irmãos, diante do nosso Deus, ele guarda, ele protege, ele esconde, ele zela até por aquilo que é nosso. Esta palavra é uma resposta de Deus para você. O que é teu está recebendo o livramento, sim, através da sua vida. Por isso, não pare de andar com integridade diante do Senhor. Tem pessoas aqui, irmãos, que se pararem de andar na presença de Deus, o diabo destrói o que é seu em segundos. Só está de pé ainda teu filho, teu casamento, ministério, tua filha, aquilo que te pertence, porque você serve ao Senhor, porque Deus protege e Deus guarda. Então, em nome de Jesus Cristo, se mantenha firme na presença do Senhor, porque o livramento não é somente para você, mas também é para aqueles que te cercam. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.